Ouça com atenção o grande pregador Charles Spurgeon falando sobre essa diferenciação entre eleição e predestinação. Atente para isso. Ele diz: antes da salvação ter entrado no mundo, a eleição veio na frente. E o trabalho da eleição, vindo antes da salvação, foi o de marcar as casas onde a salvação seria enviada e os corações nos quais o tesouro da vida eterna seria depositado. Eleição olha por sobre toda a raça humana, desde Adão até o último. Eleição olhou e marcou com um sinal sagrado aqueles para quem a salvação foi designada. Eleição foi por todos os cantos do mundo pecador, de Jerusalém, a Judéia até os confins da terra, e em todas as épocas. Então, uma vez que a eleição fez isso, veio na sequência a predestinação. Enquanto que a eleição marcou as casas para onde deveria viajar a salvação, a predestinação mapeou o caminho e as ruas onde a salvação deveria viajar e percorrer até chegar àquela casa. Predestinação ordenou cada passo do grande exército da salvação. Eleição marcou aqueles a quem salvação seria enviada. Predestinação determinou e ordenou o dia e o momento em que o pecador seria trazido a Cristo, a maneira que ele seria salvo, os meios que deveriam ser aplicados para levar o pecador à contrição. Predestinação marcou a hora, o lugar, o momento exato quando o Espírito Santo de Deus deveria despertar o morto e acordá-lo para a sua condição de pecador. E quando o perdão e a paz seria dada a ele pelo sangue de Jesus. Predestinação marcou o caminho tão completamente que salvação jamais sai do caminho e nenhum passo fora é dado e nunca perde a estrada em direção à casa marcada pela eleição para a salvação. Tremendo, não é? Não lidarei com a doutrina da eleição na história da igreja, mas apenas dizer que é uma doutrina crida, ensinada, amada, defendida pela igreja do Senhor Jesus Cristo desde o início, ao longo de todos os séculos da história, porque está baseada na palavra de Deus, está declarada nas grandes confissões de fé também. O que é uma confissão de fé? Nada mais do que uma declaração dizendo aquilo que um grupo de igreja, em um determinado período da história, crê em um número de temas e doutrinas da Bíblia. Em nossa congregação Batista Reformada, nós subscrevemos a Confissão Batista de Fé de 1689, um pequeno documento, um livreto que resume, que sintetiza o que nós cremos em muitas doutrinas. Confissão de Fé declara a respeito da eleição. Deixa-me apenas isolar um pequeno parágrafo aqui, sobre o decreto de Deus. Ouça com calma. Desde toda a eternidade, diz a Confissão Batista de Fé, 689 e tantas outras, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo, e isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas, e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Pelo decreto e pela manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para louvor da sua graça e glória. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para louvor da justiça e glória de Deus. Isto é o que a igreja do Senhor Jesus tem crido, não é? Às vezes verdades como essas são muito severas. Todavia, queridos, são questões de vida e de morte, de santidade, de justiça e de glória de Deus. E quando nós nos tornamos pessoas adultas na palavra de Deus, nós encaramos estas verdades e damos glórias ao Senhor e obedecemos ao que Ele ensina na palavra de Deus. A Bíblia ensina a eleição de capa a capa. A Bíblia está cheia dela. E se você me perguntasse como é possível, então, um pecador como eu ser feito justo, um injusto como eu ser justificado, a resposta é porque eu fui eleito. E se você me perguntar por que eu fui eleito, a resposta é porque eu fui predestinado por Deus para isso. E se você me perguntar por que eu fui predestinado, logo eu, pobre, miserável, pecador, quando há tantas pessoas melhores, mais capazes do que eu no mundo, a resposta é que Ele me amou.
E se você me perguntar por que Ele me amou, então, querido amigo, eu não tenho resposta. Mas eu me contento com a palavra de Deus em Lucas 12:32. Porque foi do agrado do Pai fazer assim. E me maravilho nesta manhã que Ele tenha olhado sobre mim e amado uma pessoa como eu neste mundo e me chamado. Querido amigo, se às vezes crente em Jesus Cristo te faz pensar e cair o queixo e dar nó na cabeça, como pode ter Deus amado uma pessoa pecadora, um inimigo de Deus, uma pessoa vil, violenta, rebelde, sujo? Como Ele pode ter colocado seu amor sobre um pedaço de sujeira imunda como essa? Ele estaria amando o pecado e coadunando com o pecado. Ó, querido amigo, a resposta é essa. Ele viu aquilo que Ele realizaria em minha vida. Ele colocou seus olhos, o seu amor no produto final, limpo, transformado, salvo. Ele viu aquilo que Ele faria e Ele amou o resultado da sua obra e Ele salvou. Foi assim que Ele amou. Ele viu o produto e o fruto do seu trabalho e Ele amou este fruto. Ele pôs o seu amor sobre a sua obra que Ele realizaria em nós. Nestas palavras, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele viu a imagem de seu Filho nelas, salvos, limpos, transformados, a fim de que Ele, Jesus, a glória dada a Ele, seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou a estes também chamou na eternidade, e aos que chamou a estes também justificou no tempo, dando os méritos de Cristo, e aos que justificou a estes também glorificou. Ele fala sobre a eternidade, a salvação concluída na eternidade, de eternidade a eternidade, por causa de Cristo Jesus. A sua graça e o seu amor. É Deus injusto? Não, é misericordioso.